presente sessão na forma regimental, e para constar foi lavada a presente ata e o secretário subscreve juntamente com o senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado a ata da sessão anterior. Prossiga os trabalhos. Nós tínhamos no expediente. Bom, me diz aqui o secretário que é o que nós tínhamos no expediente, então nós passamos agora para o espaço dos oradores. Como também não há ninguém inscrito, de imediato vamos para os líderes de bancada. Está à disposição e o vereador... Senhor presidente, faz uma proposição de 5 minutos para cada vereador. O primeiro secretário está fazendo uma proposição aí de 5 minutos para cada vereador. Vamos colocar em discussão, então, essa proposição. Os vereadores que... Não havendo quem queira discutir, vamos para a votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Então, está aprovado. 5 minutos para cada vereador. E os primeiros 5 minutos, então, à disposição do vereador Ademar Duarte, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, a nossa Rádio Horizonte, a tela 20. Eu venho aqui porque quando a gente cobre, quando é feito, a gente tem que vir dizer que foi feito o pedido que a gente fez. Agradecer pelo final da Rudá lá, que o Pardal, a semana passada eu ia falar e me esqueci, amenizou lá o problema lá daquele pessoal lá. Também estive passando na beira-mar, onde a gente cobrou a iluminação. Está ficando bonito. Estão com as lâmpadas LED que clareia. Tá bonito. Parabenizar ao secretário, né? E também vim mais aqui para dar os parabéns através da Secretaria de Turismo e o Departamento de Esporte, que foi organizado um campeonato municipal, quando a gente sempre cobrava sobre o esporte no começo da temporada, e aonde saiu o campeonato municipal, e nos nossos ginásios a gente cobrava aquele espaço com atividade. Foi organizado um campeonato municipal com categoria de base, feminino, veterano e o campeonato livre. Teve uns 2 meses ali o campeonato rodando, e quinta-feira passada foi a final, aonde ali tinha, quem presenciou, que eu acompanhei todos os jogos, o ginásio sempre com bastante gente, sempre bastante vendas ali assistindo os jogos, e quero dar o parabéns ao Fabrício pela organização, juntamente com a secretária de Turismo, que é um departamento de esporte na Secretaria de Turismo. Dizer que ali tinha a categoria de base sub-15, onde sagrou-se campeão ao Olímpio, que é o time do diretor de esporte, o diretor de trânsito, do Alfrânio, e a geração sub-15, que é a escolinha do Salada. Então ali eles fizeram uma final muito bonita, venceu o melhor. Quando chega numa final, ali cada um tem 50%. Ali cada um tem 50% de chance de ser campeão, e ali o Olímpia foi campeão. Também o futebol feminino, aonde o time de Xangri-Lá, um time muito bom,
sagrou-se campeão. E o vice-campeão foi o Diamante, dali do bairro Quero-Quero. Quer dizer que também foi uma partida excelente, uma partida bonita, as torcidas se respeitando, uma torcida feminina que dá gosto a gente ver, né? Parque Antártico, as meninas do Parque Antártico e Quero-Quero, né? É. E o campeonato de veterano, também foi campeão Capão da Canoa, e o vice-campeão foi o Bumerangue. Também outra partida bonita, uma partida sem briga, uma partida... E no livre, também foi campeão o time Bumerangue, do nosso amigo Adriano, do Gás, e o Pirâmide, do Maquem. Foi vice-campeão. Também uma partida excelente, uma partida muito bonita. Mas o que deixa a gente triste, e eu estava comentando hoje de manhã com o vereador Otávio e o secretário Laércio, como nunca existe, fazia tempo que não tinha mais esse campeonato ali no nosso ginásio, a gente lamenta, é uma final daquela, que um campeonato que ocorreu nesses 2 meses e pouco, sem nenhuma briga, não teve nenhuma briga, nem de time de fora, de ninguém, nem torcida, todo mundo se respeitando, um campeonato assim que abrilhantou o nosso ginásio, o nosso município, pelo campeonato que foi organizado sem tumulto, sem nada. E chegar ali no dia da premiação, não ter um representante do executivo lá. Não tinha o prefeito, não tinha o secretário de turismo, não tinha um vereador da situação, não tinha ninguém. Aquilo ali que deixa a gente triste por ver uma final daquela ali, um evento daquele ali, a comunidade que estava ali, e não ter ninguém para entregar a premiação para aquelas equipes que estão ali. Porque a gente que jogou e a gente que foi dirigente, a gente quer ser prestigiado, quer receber um troféu de campeão ou de vice de um vereador, de um prefeito, de um juiz, seja lá ele quem for, mas que seja uma autoridade que esteja ali presente. A gente dirigente quer isso aí. E faltou, pelo evento bonito que teve, Serginho. Merecia. O que houve? Não sei. Para eles não estar lá. Essa é a falha da final do campeonato, só foi essa aí. Eu estava lá, participei de todos os jogos, estava lá do começo ao fim, não me apresentei lá para entregar premiação. Um minutinho para o senhor concluir, vereador. Então, mais a indignação, mais o pesar de não ser completo o evento, foi essa falha ali. Agora, da onde foi a falha, a gente não sabe. Muito obrigado. A palavra continua à disposição aí dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Otávio Teixeira, do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, chegando o final do ano, como todos os outros anos, não é diferente. Os trabalhos da casa sempre aumentam, né? A gente tem trabalhado em vários setores, porque tem orçamento, tem aí uma revisão da planta genérica, então nós temos muito trabalho até o dia 22. Mas eu acho que é com satisfação, discutindo, confrontando, vendo talvez o que nós queremos para o futuro do nosso município, e eu acho que vai ter muita discussão, mas com certeza lá no final quem ganhará será a população. Hoje as comissões têm trabalhado firme. Eu quero aqui dizer por que do vereador Flávio Lara não está presente na reunião da manhã. Ele na sexta-feira pediu para alguém me comunicar que estaria com a mãe dele no hospital em Porto Alegre. Então, espero melhora, né, Flávio? E justifiquei a tua não presença hoje pela manhã, em virtude da doença da tua mãe. E tu não vai deixar de atender, numa hora dessa, a tua mãe para uma reunião que tu pode depois tomar ciência, como tu está
procurando te informar. Vereador Ademar, eu quero dizer para o vereador Ademar que tudo que ele falou aqui eu quero assinar embaixo. Assinar embaixo porque nós já tivemos, eu tenho dito isso há muito tempo, nós temos o melhor ginásio de esporte quase que do Brasil. Se a gente correr, esse Brasil velho, não vamos falar nem no estado. E nós tivemos ali quase 10 anos com aquele ginásio interditado, parado. E hoje a gente tem orgulho de entrar ali dentro, porque ficou tão bonito. E quando esses eventos começam a voltar, dá tristeza, Ademar. Eu acho que concordo plenamente contigo. Está faltando o Poder Executivo, tanto o Poder Legislativo, participar mais desse tipo de evento. O campeonato, eu não estava presente, inclusive fiquei sabendo depois. E o que eu disse para ti, eu estou dizendo aqui agora, publicamente. Porque de um evento bom pode-se fazer uma coisa ruim. Então, o teu alerta está correto. Também vou falar com o prefeito, vou falar com todos os secretários, que eu acho que é dessa maneira. É nós cobrando também e não dizendo amém a tudo que nós conseguimos a corrigir. No domingo, eu tinha tomado uns Guaraná no sábado à noite, mas a minha assessora, a Valquíria, me ligou, olha, dei uma ajuda para o pessoal montar logística de um evento que eu não tinha ideia, presidente, da dimensão, que é o campeonato de taekwondo estadual, que foi sediado aqui em Capão. Um evento lindo, ginásio de esporte lotado, 9h30 da manhã estava eu lá. Já me deu vontade até de lutar, mas eles acharam eu muito magro e tal, então nós vamos deixar para a próxima. Mas, e que coisa boa, a gente vê crianças pequenas, vê ali o pai, a mãe, a avó, tantos envolvimentos de tantas pessoas. E eu quero aqui dar os parabéns ao professor Silvio, e também tem aqui deixa eu botar o óculos. A Academia Garras, através do mestre Silvio. E toda a sua equipe. O presidente é o Elmer e o tesoureiro é o Diogo. Parabenizar eles pelo trabalho magnífico que foi feito lá, pelo trabalho que foi feito pelo Fabrício, pelo magnífico apoio que teve da secretária de Turismo, pelo prefeito, que eu tive lá também, uma premiação bonita, aonde pessoas, Ademar, saíram dali felizes, pai, mãe, criança. Então nós temos também que começar a participar mais desses eventos e achar que não é só futebol. A gente gosta de pescar, acha que só a pescaria que vale. Não. Hoje nós temos o handball, nós temos essa do taekwondo, para mim, eu vou dizer para vocês, foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, e acho... Um minutinho para o senhor complementar. Um minutinho já, presidente. Eu acho que ali estão os grandes investimentos. Trazer esses eventos, nós temos o melhor ginásio de esporte, sem dúvida nenhuma, de toda a região aqui. E talvez nós consiga, um dia, com um sonho, trazer aquele campeonato de futebol, de futsal que nós tínhamos no verão aqui, que vinha para cá as televisões, esses grandes jogadores da seleção brasileira. Isso tudo dá para nós. Agora, temos que chegar junto. Não levar isso como gasto, levar isso como investimento e mais participação do Executivo. Concordo com o senhor. De um belo evento, de um belo campeonato, infelizmente. E eu sou um dos culpados também, porque não estava lá. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Pedro Dornelles, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui repetir algumas coisas que eu levantei hoje
na reunião em que estávamos tratando com relação à audiência pública da lei ordinária que trata sobre o orçamento de 2015. E chama a atenção para alguns dados aqui com relação à receita. A receita de IPTU, por exemplo, que a gente sempre fazia em cima dos índices oficiais de correção monetária, que esse ano foi de 6,5%, em torno disso, ele veio corrigido em 9,32%. Também veio corrigido muito acima do índice de correção oficial a questão da taxa de recolhimento de lixo. A previsão orçamentária de 2014 era 2.300, a de 2015 é de 2.800.000. Isso significa 23,6% de correção em cima do valor de 2014. Também chama a atenção algumas contas da assistência social, que são programas que eram tocados lá, e aí chama a atenção porque eles foram extintos. E aí eu não quero nem fazer uma crítica que foram extintos porque não querem mais o programa, mas pode ser que tenha substituído. Mas a grande verdade é que a gente não sabe o que aconteceu. O programa, por exemplo, da erradicação do trabalho infantil, que não era muito, era 24 mil, ele não tem nem um centavo para 2015. Esse programa certamente são transferências dos recursos do governo federal e estadual. Transferência do cadastro Bolsa Família, que era 76, baixou para 45. Transferência do piso básico de transição do Fundo Nacional de Assistência Social, era 17, está 0. Transferências, um outro Fundo Nacional de Assistência Social, que é para os CRAS, de 106 baixou para 71. Então, há de convir que os valores, nesse aspecto, de tratar de transferência de recursos do governo federal, diminuiu. Não sei se os programas foram... O governo abdicou de fazer os programas ou, na verdade, se criou outros programas para que essas rubricas aqui sejam atendidas, enfim, num outro programa que o governo federal deva ter mudado o programa e, por consequência, a própria secretaria também teria que ter mudado. Mas eu gostaria que tivesse uma explicação, porque o prefeito não explica para ninguém o que faz o orçamento agora. Eu creio que nós, na comissão, teríamos que ter uma nota explicativa do o que aconteceu, por que cresceu mais, por que aumentou mais o IPTU, por que aumentou muito mais a taxa de recolhimento de lixo, por que alguns programas diminuiu o valor. Eu acharia interessante que tivesse a explicação para os vereadores votar com consciência. Bom, nós estamos votando aqui e estamos sabendo exatamente o que aconteceu, o que nós estamos votando, o que aconteceu, o que levou a aumentar o IPTU acima da inflação, o que levou a taxa de lixo a ser aumentada acima da inflação. Por outro lado, também, com relação à folha de pagamento, é preciso dizer que a gente, calculando o que foi feito ano passado, que era o valor que foi orçado em 61 milhões e hoje em 65, dá uma correção de 6,87. Eu não sei qual é o índice que o prefeito vai mandar, né, mas para... A correção, na verdade, está dentro do índice, só que nós sempre tínhamos a atitude aqui de fazer com que a correção do salário dos servidores fosse igual à correção do IPTU. Isso nós sempre tivemos esse cuidado, me lembro bem. Então, assim, é preciso que haja uma manifestação do governo no sentido de que vai haver essa correção no salário dos servidores também. No mesmo percentual em que está corrigido o IPTU. Outra situação que também chama atenção, e aí, para ver como há, na verdade, descuido nas gestões, é que... Mais um minutinho aí para sua conclusão. É que nos precatórios judiciais, e o Carlinhos levantou hoje, Carlinhos, e tem toda a razão. Quer dizer, nós, ano passado, gastamos 957 milhões, e esse ano que vem vai ser 2 milhões e 600 de precatórios. Isso, em boa parte, é a responsabilidade de quem faz gestão
prefeito, porque na verdade assim, como é que você gera precatório? Precatório esse ano vai ser praticamente a metade daquilo que tem para investir, para investimento. Então aí está explicado por que o município investe muito pouco. Né? Se você tem 2.600.000 para pagar de precatórios, aí tu vai ver, quer dizer, as ações vêm porque demitiram o que não podia demitir, né? E as responsabilidades aí não caem, aí não tem responsável por esses problemas aí que acontecem, e quem paga é toda a população, deixa de se investir em educação, deixa de se investir em saúde, para pagar precatórios, e não é pouca coisa. Por último, presidente, eu queria ainda deixar registrado que, infelizmente, né, se passa aqui batidas as coisas. Quer dizer, hoje ia ser votada a primeira etapa do orçamento sem olhar os números. Todos os números estavam completamente irregulares, somado errado, com números na despesa completamente errado, com 9 milhões acima da receita. E nós, na verdade, estávamos para votar. Se a gente não vem aqui, não levanta, não coloca, a situação tem que refazer. Eu acho que o governo refez, vai refazer isso. Né? Mas assim, é preciso que a gente tenha esse cuidado, né? Para que a gente não se vote um projeto de lei aqui e aprove numa situação de que a gente não passa pela casa e não se chama atenção de números que são gritantes. Né? Nós aprovar um orçamento que tenha a despesa 9 milhões acima da receita é um absurdo. Então, eu quero deixar registrado isso. Eu acho que tem explicações, sim, com relação ao orçamento, e gostaria que, já que o governo não explica, que a comissão de orçamento pudesse explicar, com notas explicativas, dizendo por que aumentou o IPTU, por que a folha de pagamento, o índice de valorização dos funcionários vai ser menor do que o IPTU, por que a taxa de recolhimento de lixo está sendo corrigida em 23%. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Zaide, do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, meu agradecimento. Falar de gestão, né, o vereador Ademar fica sempre apreensivo, né, Ademar, porque é uma coisa que a gente vive nesse nosso município e sabemos da necessidade de todos os problemas que temos e ter solução para resolvê-los. Então, eu tenho que parabenizar o secretário Pardal pelo trabalho que vem fazendo, né, e dizer para ti que aquele pedido que tu tinha nos pedido já fazia quase 60 dias, né? E agora que foi feito, mas foi de uma fórmula assim insistente, e aquilo que disse na semana passada, que o poder público ele tem a lentidão, né, que é aquela doença que não tem cura, né, mas vai devagar, e a gente vem fazendo, né. Quanto à iluminação da Beira-Mar, eu acredito assim que é uma iluminação que vai trazer um benefício grande para o município, pela economia de energia, né, que o município vai deixar de pagar, já que são lâmpadas de LED, que ela tem 85% de economia referente a hoje a iluminação que está presente na Beira-Mar. Então, com isso, eu acho que a população vai ter e o município, né, um benefício muito grande. E o nosso campeonato que vem no ginásio de esporte, que a gente tanto brigou pela reforma, e eu acho que todos dessa casa, hoje a gente está vendo um novo caminho para a juventude, né, com a abertura das portas para que novos campeonatos, e eu digo mais ainda, que eu quero ver o ginásio todas as noites, com aquela movimentação que nós tínhamos diariamente, né, com jogos esportivos, mas, como se diz, não por campeonato, mas sim por times desse município, que tinham o incentivo de brincar diariamente, né, empresas que jogavam contra empresas, e ali a gente se reunia, e é uma festividade todas as noites. E eu acredito que daqui para frente vai ser mais ou menos isso, e eu acho que a comunidade deve participar mais, sim. E digo que eu não participei domingo porque eu não estava presente em Capão da Canoa, eu estava ausente, né? Mas quero deixar dito que quanto à entrega de medalhas e troféus, eu acho que fica a critério do secretário, não do secretário, sim diretor de esportes, que faça convite aos gabinetes para a entrega de medalhas, porque nem sempre o vereador está disposto ou à disposição até chegar lá. Então eu acho que ele fazer um convite e cobrar isso, eu acho que até é dever dele. Porque na entrega dos troféus do Campeonato Municipal, eu tenho certeza que tinha 3, 4 vereadores lá e não foi feita entrega dos troféus por nenhum vereador e nem convite dele. Então eu acho que não haveria tanta necessidade assim, né? Porque eu acho que o Fabrício, nessa parte, ele fica devendo.
E eu já cobrei dele, que ele convoca os vereadores para entrega, inclusive no praiano, né, nos eventos de praia de verão também, que alguns vereadores comparecem, mas não por convite, para fazer as entregas de troféu ou medalhas. Que ele esteja um pouquinho mais pensando adiante, né, para que não aconteça o que aconteceu agora. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, doutor Disseu, vereador do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de salientar um pouco aqui o discurso do Pedro, e realmente é uma coisa de bastante importância, e chamar a atenção de todos nós da importância que tem de tomar conhecimento da lei de orçamento para o ano de 2015, e também chamar a atenção para os senhores de um projeto que já foi lido na casa, que é o da renovação, como é que chama? Nova planta genérica do nosso município. Isso realmente assim, é uma coisa que é muito importante para o município e, como dizia o Amauri, de extrema importância para cada um de nós. De suma importância para cada um de nós. Isso vai causar, assim, o Pedro falou que o IPTU desse ano subiu 6%, 9, pouco por cento, e todos nós aqui, nós vereadores, sabemos que isso é uma coisa que é feita por decreto, e ele pode fazer desde que ele respeite os índices de inflação. Então, eu acho que isso está dentro do... Ele não pode fazer a mais, isso sim, por decreto. E para que cada um dos senhores que nos vê e nos escute, saber que o orçamento do município é mais ou menos assim, foi orçado em 156 milhões. E como administração pública, a receita equivale à despesa. O Pedro falou que houve um excesso de despesa de 9 mil. Eu tentei explicar para ele que esses, como na receita, na demonstração no projeto, consta como a receita que é direta, consta a receita que vem junto com... São as duas receitas que vêm lá classificada com o IPTU, com os impostos, com todas essas receitas que vêm, que o município recebe, no valor de 131 mil, acrescido do 25 mil, que é do INSS, fazendo um total de 156 mil. E na colocação do projeto das despesas, ele separou por letra A, ele bota os 131 mil, onde consta todas as despesas, e bota a letra B, a reserva de contingência, e letra C, a despesa com o INSS. E a diferença que o Pedro falou de 9 mil seria somando a reserva de contingência mais o repasse para a Câmara, que daria os 9 mil. Só que no projeto, eu acho que leva a entender que foi classificado letra A, letra B e letra C. Então, leva a nós cometer esse engano de somar essa despesa. E daí há então, essa discrepância que daria desses 9 mil a diferença de 9 mil. Isso que eu queria, mais ou menos, explicar aquilo que o Pedro falou. Permite um minuto só para contribuir? A respeito dos 9% de IPTU que o Pedro falou, esse percentual, Pedro, com a reavaliação da planta genérica, se for aprovado, esse 9% também cai, ele não vai existir, só para contribuir para ti. Obrigado. Só
Só que uma coisa assim que eu tenho que chamar a atenção de nós, que com a avaliação com a nova planta genérica vai haver uma atualização dos bens, valores dos terrenos, vai aumentar, vamos dizer assim, não vai tendência a diminuir o valor venal que existe, tanto do terreno quanto dos bens imobiliários. E sobre isso, então, vai incidir a nova tributação. Então, não querendo assustar, para o município é muito bom. Para nós que pagamos imposto, a gente sempre é reticente, mas se nós não tomarmos essas atitudes, vai a administração se tornar, daqui mais um tempo, inviável. Então a gente tem que usar um bom senso. De início é um impacto, vai nos causar, mas para o futuro vai ser uma coisa que há de beneficiar o Capão da Canoa. Então eu só queria chamar a atenção dos senhores justamente isso, que é um dos projetos que está tramitando na casa, e é um projeto que eu acho que vai realmente nos causar alguma estranheza, talvez a elevação dos nossos bens, mas é uma reavaliação de uma coisa que estava há muito tempo defasada. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Bom, com a palavra o vereador Flávio Lara, do PSB. Senhor presidente, nobres vereadores, quero só informar que chegou a essa casa o ofício 97 da SICA, colocando sobre a nova diretoria 2014-2016. O presidente ficou Evandro de Matos Ribeiro, o vice-presidente ficou o Igor da Silva Santos, o primeiro secretário, o Carlos Serrano Silveira, o segundo secretário, o Michael Jackson Wagner, o primeiro tesoureiro, Gilberto Filho, o segundo tesoureiro, o Rodrigo Alves Trindade, e o conselho fiscal ficou com José Jonatas Monteiro Pereira, Wilson Nunes da Mata, Mainson Jimenez de Souza. Quero desejar boa sorte e bom trabalho à Associação dos Corretores de Imóveis e Imobiliárias de Capão da Canoa. Senhor presidente, havia solicitado que avisasse a reunião pela manhã, que eu acompanhei minha mãe nos últimos 5 dias hospitalizada em Porto Alegre. Chegamos a Capão da Canoa, retornamos hoje, passado do meio-dia, e dizer de que me preocupou a fala de um único vereador aqui, que disse que todos os números estavam errados do orçamento. Eu acho que alguns números poderiam estar errados. Todos é um certo exagero na fala. Acho que há acertos e erros, o que é comum quando se faz um orçamento. E para isso estamos aqui, para discutir aquilo que entendemos de errado e aquilo que entendemos que deve continuar e que deve estar certo, e tirar as dúvidas sem dúvida nenhuma. Porque afinal, nós somos os ouvidos da população e devemos sim ser esclarecidos em todos os pontos para que podemos votar tranquilamente o orçamento de todos os anos. De hoje, de ontem e do futuro. Quanto sábado, no que aconteceu no ginásio de esportes, eu estava, repito, em Porto Alegre, no Hospital Banco de Olhos, por isso também não estava ali, mas fiquei sabendo por telefone do ocorrido. Quero agradecer aqui ao Departamento de Trânsito por ter colocado no Jardim Beira-Mar um redutor de velocidade nas imediações da Padaria São Pedro, no artesanato solidadense, o que já diminuiu a velocidade dos veículos naquela... Mas quero colocar aqui, vou colocar de público agora,
que seja colocado 2 redutores, e vou explicar por quê, em frente à Madeireira Judo, porque ali, que é a Avenida Brasil, porque ali é uma concentração enorme de crianças que atravessam a avenida, justamente onde há o estreitamento da pista, que pegam o ônibus escolar, para se deslocar para a escola, ir e voltar da escola. E naqueles horários de pico, 8 da manhã, meio-dia e 20, 20 para 1 e 5 e meia, 15 para 6, há um fluxo de crianças naquela via muito elevado. E antes que uma vida seja ceifada, que o Departamento de Trânsito, que eu já passei várias vezes essa solicitação, coloque não apenas 1, mas 2 quebra-molas, redutores de velocidade. É necessário para que se mantenha a segurança daquela criançada, e que não são poucas, que moram na Zona Norte. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Luciano Flores, do PT. Senhor presidente, antes de o vereador Luciano começar o pronunciamento, eu só gostaria, eu me esqueci de agradecer uma pessoa nesse evento lá no Ginásio do Esporte, dizer que a Secretaria da Saúde, quero mandar aqui o meu elogio ao secretário Abel pela cobertura que ele deu no evento. Foi ótimo, porque houve criança lá que se machucou e a Secretaria da Saúde se fez presente. Então, meu agradecimento também ao secretário Abel. Obrigado, presidente. Com a palavra, então, o vereador Luciano Flores, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje sem transmissão da NET, sem transmissão da rádio, a assistência que aqui está, como não tem transmissão, não tem como me dirigir também ao público que não está aqui na Câmara. Mas eu queria trazer, senhor presidente, uma situação que realmente é muito complicado. A Escola Manuel Medeiros, eu não sei o que está acontecendo, assim, sinceramente, não sei, não iria vir na tribuna, porque não tive tempo de ir lá hoje. Cheguei lá às 5h30, já estava fechada, mas saindo aqui da sessão, eu estou indo lá na escola, porque eu recebi fotos da escola. Não tem água para as pessoas. Não tem água para dar descarga nos banheiros. Na pia, no meio da escola, a pia, o esgoto, está saindo para fora. Eu lecionei ano passado lá na escola, e isso é um problema de maio do ano passado. Maio do ano passado, a secretária de Educação esteve lá e prometeu arrumar. Maio do ano passado, a secretária de Educação prometeu arrumar a lixeira lá na frente. Setembro do ano passado, foi prometido a reforma naqueles canos e caixa d'água. Nós estamos em dezembro de 2014, 1 ano e meio depois. Hoje pela manhã, 2 mães me procuraram, porque elas entraram na escola e na saída a diretora disse: reuniu os pais na rua e vocês, por favor, me façam a gentileza de ir até a prefeitura. Porque os meus ofícios, a secretária de Educação não responde. Os meus pedidos, a secretária de Educação não acolhe. Quando eu solicitei, senhores vereadores, a CPI da merenda escolar, já era com o intuito de que outras situações ali viessem à tona. É um descaso com a educação. Vou voltar num outro assunto. Os alunos com deficiência não fizeram matrícula na escola Cícero.
Na escola Cícero, a escola não sabe informar o que vai acontecer ano que vem. Os pais procuram e ninguém sabe dizer o que está acontecendo. A escola Manuel Medeiros, em 2001, e alguns dos colegas vereadores já eram vereadores aqui, quando houve a construção da escola na Bauer, que era a Diva Drummond aqui no Santa Luzia, a proposta, o projeto encaminhado, e foi inaugurado pelo prefeito Oscar Birlen, era a construção da escola na Bauer e do lado uma escola inclusiva como referência, inclusive no estado, que era a escola Manuel Medeiros. A criança ou adolescente ficaria 2 dias na escola na Bauer e 3 dias na escola Manuel Medeiros, a pessoa com deficiência, que é para ter respeito à adaptação da sua condição. Se instituiu pelo Sistema Municipal de Educação um currículo adaptado naquela escola, para receber aquelas crianças, e não fingir uma exclusão que acaba sendo maior do que qualquer outra coisa. Perdeu o caráter. Agora, como não bastasse o critério pedagógico, e eu me coloco à disposição, sim, com propriedade para discutir, porque sou graduado especialista em educação, sim, conheço a escola e trabalhei lá. É uma vergonha, colegas, é uma vergonha, e eu digo isso, e já falei para a secretária de Educação. Como diretora, prometeu mundos e fundos para se eleger, mas mundos e fundos mesmo, ampliação de EJA, melhoria nas escolas, largou o mandato pela metade, deslegitimou as colegas que hoje estão na direção, que eram vice-diretoras, foi lá na minha frente dizer que ia fechar o EJA da escola na Bauer, e o que é pior, não deu referência para as pessoas. Isso é o pior, não deu referência para as pessoas. Agora, como não bastasse a questão pedagógica, a escola daquele jeito. Amanhã tem turmas dispensadas. Pena que os pais não estão escutando a sessão hoje. Mas foi bilhete para casa dispensando. E sabem por quê, colegas vereadores? Porque não tem lápis, não tem lápis de cor, faltou folha de ofício, não tem pincel para o professor dar aula, e não tem água. Não tem água para beber. Uma escola com tantos alunos. Eu acredito que o final, o governador Leonel de Moura Brizola esteja revirando o túmulo em São Borja. Porque uma das bandeiras, que é a educação e a escola daquele jeito, a escola Iglesias Minosso Ribeiro, avisada e constatada por ofício pela direção em 2013. Está lá. Transferiram turmas para de manhã e não está dando aula. Agora a escola Manuel Medeiros. E digo outra, colegas vereadores. 1 minuto, vereador. Pois não, senhor presidente. Está vindo em cadeia. Porque a escola Pingo de Gente, ali do lado, eu recebi as fotos também. Do descaso com o sistema de esgoto, com a manutenção da escola. Então, quer dizer, não olho para infantil, não olho para o fundamental, não olho para a educação especial, e como não bastasse, e com todo respeito, doutor Dilceu e vereador Zaide, que eu tenho por vocês, conheço a história de vocês, e o que eu não conhecia, eu procurei conhecer, de PDT, de trabalhismo, de verdade, de autenticidade. Vejo, vereador Zaide,
os seus posicionamentos aqui na tribuna. E não tem, se é menos ou é mais, é posicionado. Eu peço a gentileza, porque a pasta está com o PDT. Olhem, por favor, porque está muito pior do que se imagina. E uma das maneiras Conclua, de vereador. fazer, pois não, senhor presidente, fazer a exclusão de pessoas com deficiência é fazer o que estão fazendo. Não tem transporte escolar para as pessoas com deficiência. Hoje veio a mãe no gabinete. Conclua, vereador. Pois não, senhor presidente, muito obrigado. O senhor já passou 4 minutos do tempo. Eu não sei se todos já falaram. Não, eu peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Suzy. Seu espaço, 5 minutos, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade, imprensa, Cissa. Oi. Gostaria aqui também, com a fala do nosso vereador Ademar, também parabenizar, não deixar as meninas do futebol diamante feminino, que está aí alavancando, aí, tirando primeiro lugar. Agora, nessa última, conseguiu o segundo lugar, então elas estão de parabéns, são mulheres guerreiras, que são mulheres casadas, trabalhadoras e que estão aí no esporte. O esporte que é o futebol, que até então aqui em Capão da Canoa era exclusivamente dedicado, era só dos homens, e as mulheres agora estão na linha de frente também. O meu abraço e parabéns para a equipe diamante do feminino. Aos homens também, né, os meninos, teve o veterano e... Como se chama, Ademar, assim, seu veterano, outros que foram os campeões que teve? Sub-15, isso. Livre, esse, livre, o tal de livre esse. Passando para coisas boas também, que eu acho que hoje eu não vou falar de coisas muito ruins. Falei hoje de manhã, na reunião com o prefeito Valdomiro. Na outra sessão, eu havia comentado aqui em tribuna a respeito de problemas que haviam acontecido com promessas, com falas que foram feitas entre eu e o prefeito, eu e o secretário da administração e com a Secretaria de Planejamento. Hoje, falei com ele, aonde ele disse para mim com todas as palavras, onde o vereador Zaide ainda estava do meu lado, a respeito da minha emenda do deputado Marco Maia, no valor de quase 300 mil, que é lá para o Parque Antártica. Então, para não ficar prefeito dizendo uma coisa, secretário dizendo outra, e não está eu no meio querendo que um projeto seja realizado, ele me fez novamente. Hoje ele disse que ia dar uma olhada nessa emenda e que iria dar o retorno. Segunda-feira que vem, com certeza, eu vou estar aqui dizendo se ele entrou em contato comigo, se me deu um retorno, porque eu disse para ele, nós temos mais 2 ou 3 sessões somente, depois vamos entrar em recesso. Tem que enviar esta casa para poder fazer a modificação, para poder fazer as matrículas. Então, eu vou ficar aguardando. Pedro, colega, estive conversando contigo hoje à tarde a respeito do projeto de lei 072, que estima receita e fixa a despesa, aonde tu muito me auxilia, você, o Roseno, o Clécio, onde a gente se reuniu, Ademar, e verificamos esse processo todo. E fico feliz em saber que tu acabou de me passar, dizendo que vai ser revisto, que o Executivo vai voltar e vai ser revisto todos os números. Fico feliz em saber que aqui a gente está fiscalizando e temos pessoas do teu gabarito
que está sempre, e juntamente contigo, a assessoria, juntamente com o Clécio. Estão de parabéns. Permite uma parte, vereador? Sim, fica Não, à vontade. a gente sente que receba crítica de colegas aqui que não deva ter olhado, não deve ter lido o orçamento, né? E aí vem criticar o trabalho que a gente fez aqui durante a semana toda. Trabalhamos para tentar, para ajudar a construir e ver os problemas que tinham, mas a crítica vem justamente de quem certamente não pegou o projeto para ver. Obrigado. Na verdade, vereador, eu acredito que se tem alguma dúvida, nem que seja de somente um vereador, eu acho que, claro, pode ser revisto. E ser feito com mais calma, com muito mais paciência, e não assim, nas coxas, muito rápido. Mas fico feliz, novamente, em dizer que vai ser revisto. Tá bom? Muito obrigada, Zaide. Fico aguardando na semana que vem. Volto a essa tribuna e espero que com alguma resposta feliz a respeito da emenda. Meu muito obrigada. Palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso, passaremos de imediato para a ordem do dia e temos para votação a indicação da vereadora Suzy. Vou fazer uma proposição aqui da mesa para que seja lido somente a emenda. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado. Não tem projeto. É uma coisa só. Indicação número 015/2014, ao Executivo Municipal, indo o envio de um projeto de lei regulando a atividade do serviço volante de publicidade no município de Capão da Canoa. Em discussão, Indicação 005. a indicação 0015 encaminhada pela vereadora Suzete Pereira. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado. Muito obrigado a todos e convido a todos os vereadores. De ordem, nós fizemos agora essa Questão de semana ordem concedida. um pedido, na verdade um requerimento em nome de 5 vereadores para que a gente pudesse, que a casa contratasse uma empresa e que ajudasse nós a entender melhor a questão do projeto de lei que tramita aqui, o projeto 005, lei complementar, que na verdade faz a correção da planta de valores do município, com relação aos imóveis do município. Então eu queria saber, o presidente não está, eu não sei qual é a atitude que ele deva ter tomado a respeito. Ele me perguntou antes se eu tinha feito, disse realmente que nós 5 aqui tinha assinado. Agora eu não sei qual é a atitude que ele vai tomar, presidente. Segundo informações que eu tenho aqui, com certeza amanhã, Pedro, daremos algum encaminhamento. O presidente estará aqui. Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que nós já temos uma firma licitada, né? E eu acho que hoje de manhã ele ficou à disposição aqui e com certeza ficará mais um dia, 2, 3, 4, se precisar, juntamente vereadores e o corpo técnico da prefeitura. Eu acho que é um dinheiro público gasto nesse momento sem necessidade. É a minha opinião, não é a opinião do presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Só para dizer de que eu li todo o projeto do orçamento, vi alguns erros, anotei, como fazia no governo Jairo, que não teve nenhum apontamento. Mas no governo posterior, desse mesmo vereador que leu e releu e que é o chefe, tem tanto apontamento que chega a dar dó do ex-prefeito. Encerro a presente sessão e convido os senhores vereadores para segunda-feira em horário regimental. Uma boa noite e obrigado a todos.